Bom, nesse problema aqui agora nós vamos analisar a fadiga de um eixo, né? Uma situação muito parecida, né, com a realidade, um problema real. Nós temos aqui nessa extremidade uma bomba centrífuga, né? Está sendo mostrada aqui, está sendo representada aqui apenas a voluta, né? Tem o impelidor aqui, tem um corte, né, para vocês visualizarem por dentro. Nós temos um eixo que sai da bomba e se acopla ao motor elétrico. Vamos admitir que nessa porção do motor elétrico nós temos uma engrenagem helicoidal, e é por isso que eu representei com essas três cargas, são as cargas no dente da engrenagem. Vamos supor esse carregamento, é um carregamento axial com relação ao eixo de 500 N, uma carga transversal de 750 e outra carga transversal de 2000 N. Aqui na extremidade, no acoplamento da bomba, nós vamos considerar esse pequeno filete, tá, como um concentrador de tensões. Logo na saída da bomba, nós temos um filete, e esse filete a gente vai admitir como um concentrador de tensões. Nós queremos, nesse problema, analisar a fadiga, né, a relação fazer uma análise de fadiga desse eixo aqui. Então, eu tenho a minha situação real e faço o meu modelo. Entrando na situação real, nós temos esse modelo aqui como está representado, né? Nós temos a engrenagem helicoidal na extremidade, os carregamentos na engrenagem helicoidal, o filete, né, na entrada da bomba, já está sendo apresentados aqui os fatores de concentração de tensão e fadiga, né? Se esses valores não fossem representados, a gente teria que encontrar o fator de concentração de tensão geométrico e relacioná-lo com o índice de sensibilidade ao entalhe, aquele Q minúsculo. E a partir daí a gente ia obter o fator de concentração de tensão e fadiga. Note que ele depende do tipo de carregamento, né? Isso é uma característica do fator de concentração geométrico, depende do carregamento. Então, flexão, torção e axial vão fornecer valores diferentes de fator de concentração de tensão e fadiga. Outras informações já estão sendo representadas, né? O diâmetro do eixo de 25 mm, o diâmetro da engrenagem 250 mm, o acabamento do eixo, ele é equivalente a polimento de laboratório. Isso vai ser útil quando a gente utilizar o fator de acabamento de superfície, né? E o material também, essa informação vocês poderiam ter obtido do catálogo, mas a questão para adiantar, né, ela já fornece, né, o limite de resistência à tração, que é de 1000 MPa, e a tensão de escoamento de 800 MPa. Então eu quero analisar a situação de fadiga desse eixo, fazer uma análise de fadiga. Descobrir se o eixo tem vida finita ou se o eixo tem vida infinita. Vamos fazer os cálculos, né, aplicar um critério de falha e entender essa situação da fadiga desse eixo aí. Eu vou fazer um corte no eixo, tá? Vamos fazer um corte no eixo, nessa região do filete, um corte imaginário, e entender as tensões nessa região. Então, vou fazer uma representação aqui bem simples, né? Então, aqui está representando o disco de engrenagem, aqui o eixo, tá? Importante, como toda questão, colocar um sistema de coordenadas, sistema de referência, né? Então, vou colocar aqui o sistema dextrógeno, né? X, Y e Z, certo? Vamos representar novamente os carregamentos. Temos um carregamento de 750 newtons,
um carregamento de 500 newtons e aqui 2.000 newtons. Essa distância, né, da engrenagem até essa extremidade onde a gente tem um filete, ela é obviamente o comprimento do eixo, né? O eixo ele tem um comprimento de 50 milímetros, vamos representar aqui. O diâmetro da engrenagem é 250 milímetros e o diâmetro do eixo igual a 25 milímetros. Feito isso, como já fazemos em outras representações, né, outros problemas desse tipo, nós colocamos os carregamentos possíveis internos que estão aqui, né? Então são 3 forças e 3 momentos. Então, vou representar aqui na seção P. Vamos representar assim para ficar mais vertical VY, a direção Z, VZ, né, que é cisalhamento. Então 3 forças e 3 momentos fletores. Vou apresentar aqui em cima MY, nessa direção positiva MZ e o torque na mesma direção de P, aqui um torque na direção X. Então aqui representando as forças e os carregamentos. E aí a gente precisa fazer, como nós já fazemos, né, os problemas desse tipo, as equações de equilíbrio. Somatório das forças na direção x igual a 0. Então, o P é menos 500 igual a 0. Isso implica que o P é de 500 newtons. Somatório das forças na direção y igual a 0. Nós temos que o carregamento aqui de cortante VY igual a 750 newtons. Somatório das forças na direção Z igual a 0. VZ mais 2.000 igual a 0, então VZ igual a menos 2.000 newtons. Lembrando que quando a gente obtém um valor negativo, significa que a força está apontada no sentido oposto. Somatório dos momentos na direção x igual a 0. Temos 2.000, né, o momento em relação a x vezes essa distância, né, que é o raio aqui, que é metade do diâmetro, então 0,25 sobre 2 mais o Tx igual a 0, então o torque é menos 250 Nm. Somatório dos momentos com relação ao eixo Z igual a 0. O eixo Z está aqui, então temos MZ mais 500 vezes 0,25 sobre 2, que é metade do raio da engrenagem, mais 750 vezes a distância de 50 milímetros, que é 0,05 metros. Isso é igual a 0. Isso implica que o momento em Z é de menos 100 Nm. Somatório dos momentos com relação a Y igual a 0. Então, 2.000 vezes a distância de 50 milímetros, 0,05 mais MY igual a 0. Então implica que MY é igual a menos
100 newton-metros. Nessa altura do campeonato, isso aqui é beabá, você já deve fazer isso com uma certa velocidade. Nós precisamos aplicar um critério de Goodman, né? Quando nós fazemos uma análise de fadiga, e para que a partir do critério de Goodman, né, nós obtenhamos a vida em fadiga. Lembrando que a equação do critério de Goodman que nós precisamos é tensão alternada sobre limite de resistência à fadiga mais tensão média sobre limite de resistência à tração é igual a 1 sobre N. Então, nesse problema, nós precisamos descobrir quem é a tensão alternada e tensão média. É o primeiro passo. E note que o problema não é um problema que diz para você qual o valor de tensão alternada e tensão média, é um problema real. A partir desse problema, né, da minha modelagem que eu estou fazendo no problema, eu tenho que inferir quem que é a tensão alternada e quem que é a tensão média. Também é o limite de resistência à fadiga, uma vez que só foi informado para o material o limite de resistência à tração e a resistência ao escoamento. Então a gente precisa estimar o limite de resistência à fadiga. É muito comum vocês se depararem com algumas questões que desconsideram o efeito da tensão de desalhamento em alguns problemas de projeto. E a explicação para isso está aqui no livro do Shigley, né, que você pode inferir o seguinte, que normalmente, e vocês viram isso em uma questão resolvida de estado de tensões que eu fiz aqui, e normalmente as tensões geradas pela flexão e pela torção são muito maiores que as tensões geradas pelo efeito do cisalhamento. E onde elas são máximas, a tensão gerada pelo cisalhamento normalmente é mínima. Então, muitas vezes você faz o cálculo da tensão do cisalhamento e acaba por não usar aquele valor porque não é um ponto crítico. Foi como aconteceu com a questão que nós já temos aí no nosso canal aqui na playlist do YouTube. Então, uma alternativa salutar em projeto é considerar que a tensão de cisalhamento não é crítica do ponto de vista de projeto. Então, na maioria das vezes, a gente desconsidera. Então, essa informação é baseada nesse fato da distribuição da tensão de cisalhamento. Então, fiquem atentos com relação a isso. Então, o que nós temos? Esses esforços de cisalhamento VYVX só geram tensão de cisalhamento. Então, nós não vamos considerar, tá? Vamos desconsiderar essas tensões no nosso cálculo. Essa força P gera uma tensão normal, tá? Essa tensão normal é uma tensão constante. Independente do material do eixo estar girando, essa tensão vai atuar da mesma forma em todos os pontos. Então ela é constante. Então vamos colocar aqui, o carregamento é constante. O torque Tx também é constante, independente do corpo estar girando ou não. Então ela gera aqui uma tensão de cisalhamento também constante. Os carregamentos de flexão, aqui é importante considerar, porque o carregamento de flexão depende da posição da viga para o carregamento de flexão. Alguns pontos vão estar em um momento em tração e outros em compressão. Então, tanto para MZ quanto para MY. Então, esse momento fletor, né, vai gerar ambos, né, tensão normal. Vamos colocar aqui variável, né? Ou seja, ela varia, ela é cíclica. A partir da ideia que a gente desenvolveu, a gente consegue
concluiu o seguinte, que tanto a tensão normal quanto a tensão de cisalhamento contribuem para a tensão média. Então essas duas aqui contribuem para a tensão média, porque elas são constantes. E essa tensão normal variável contribui para a tensão alternada. Então note que a questão não forneceu o valor de tensão média e tensão alternada. Isso é uma análise a partir do conceito que nós temos de tensão média e tensão alternada e entender como acontecem os carregamentos na seção transversal é importante para a gente chegar a essa conclusão. Então, por isso que você precisa entender os carregamentos, né, a relação entre os esforços solicitantes e as tensões, e a partir daí desenvolver o raciocínio. Lembrando, por que está fazendo isso? A gente precisa de tensão média e tensão alternada para encontrar o critério de Goodman, encontrar a vida, o fator de segurança e consequentemente a vida, né, se for finita. Então vamos lá. Ambos momentos, né, contribuem, né, para a tensão alternada, então eu posso considerar que MZ e MY são um momento único, né? Se eu fizer a soma, por exemplo, eu tenho aqui MY, está para cá, e tenho MZ para cá, né? O que nos interessa em termos de módulo é a resultante, né? Então temos aqui um momento resultante, né? Então vamos calcular esse momento resultante, que é a combinação de MZ e MY é a raiz quadrada de MZ ao quadrado mais MY ao quadrado, né? A soma de vetores, qual o módulo, né? Da forma que vocês aprenderam lá na estática. Então, raiz de 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Então, isso aqui fornece 141,42 Nm, né, que é a unidade de momento. Então, eu consigo já calcular a tensão alternada. A tensão alternada, que é toda oriunda do momento resultante, qual a fórmula de tensão? MC sobre I, né? C é a distância da linha neutra ao ponto considerado, no nosso caso é o ponto mais alto, né? Mais extremo, então o raio, e I é o momento de área, né? O segundo momento de área da seção. Lembrando o seguinte, que como o filete, né? Nós temos um filete aqui, esse filete introduz uma concentração em tensão. O fator de concentração em tensão de fadiga para flexão é igual a 2. Então, eu preciso considerar na tensão, né, multiplicar aqui, ó, pelo Kf, que é o fator de concentração em tensão. Esse MRC sobre I, ela responde com a tensão nominal. A tensão máxima eu multiplico pelo coeficiente de segurança. Então, vamos lá calcular, né, esse valor aqui. A gente pode colocar MR, né? O C é o raio, é D sobre 2, então podemos colocar aqui D sobre 2. O momento de inércia com relação a um dos raios, a um dos diâmetros, né, de uma seção circular, é πd a quarta sobre 64. Então, πd a quarta dividido por 64, 64 vai subir, né? Então, a gente, simplificando, vai ficar 32 mR sobre πd ao cubo. Aqui é lógico, né? Está multiplicando pelo Kf. Tudo isso aqui multiplica pelo Kf. Então, vezes o Kf. E aqui é só substituir, né?
32, o momento resultante 141,42 dividido por π, o diâmetro é 25 milímetros, né, o diâmetro do eixo, então 0,025 metros, né, ao cubo, e o fator de concentração de tensões para a flexão, use KF igual a 2. Então a gente utiliza 2. Se ele não fosse fornecido, você tinha que olhar naquelas cartas, aqueles gráficos que fornecem um fator de concentração de tensões. Esse valor é 184,38 megapascal. Essa tensão alternada, ela é de flexão. Bom, a tensão normal, aqui a força normal gera uma tensão normal constante, que é uma tensão média. Então nós temos uma tensão média, uma parcela que é da carga axial, e temos aqui uma tensão cisalhante, que é devida à torção, também é constante, então contribui para a tensão média. Então nós temos uma parcela cisalhante, tensão média, tá? Vou colocar aqui da torção. Tá aqui, axial e da torção. Como é que eu calculo a tensão média de uma carga axial? A tensão de uma carga axial é P sobre área. Tá? Aí se pergunta, e o fator de concentração de tensões? Essa carga é estática. Como o material é dúctil, não precisa aplicar fator de concentração de tensão. A tensão alternada a gente multiplicou porque é uma carga dinâmica, uma carga de fadiga, você utiliza, é uma carga cíclica. Para cargas constantes, que é o caso da tensão média axial e tensão média de torção, não precisamos multiplicar pelo fator de concentração de tensões. Tá? Então, apesar da questão fornecer, não é necessário. Tá? Então, a força, né, dividido pela área, se a gente quiser representar em função do diâmetro, a área é πd ao quadrado sobre 4, né? Então, P vai ficar 4P sobre πd ao quadrado. Não multiplica por KF. Então, 4 vezes 500 dividido por π, o diâmetro 0,025 ao quadrado. Isso a gente obtém 1,02 megapascal, tá aqui. Para tensão de cisalhamento de torção, é só multiplicar o torque, né, o Tx, vezes o raio sobre J0, né, o momento polar de área. Mais uma vez, também não precisa multiplicar pelo concentrador de tensões. Por quê? Porque a carga é estática, a tensão média é uma carga fixa, né? Então, o raio é diâmetro sobre 2, então a gente pode colocar aqui Tx vezes D sobre 2. O J0, esse momento polar de área, de uma área circular, é πd a quarta sobre 32. Então, a gente coloca aqui πd a quarta dividido por 32, vai subir aqui, então vai simplificar, né? 32 com 2 vai dar 16, vai ficar d ao cubo embaixo. Então, 16 Tx sobre πd ao cubo. Mais uma vez, não precisa multiplicar pelo fator de concentração de tensão de fadiga. Então, substituindo, 16, o torque foi 250 dividido por π, 0,025 ao cubo. Resolvendo, é igual a 81,49 megapascal. Então, esse caso é um caso de carregamento combinado. Por quê? Porque eu normalmente, né, nos nossos problemas no nosso problema anterior, nós só tínhamos uma componente de tensão alternada e uma componente de tensão média. Nesse problema, nós temos uma componente de tensão alternada, ok, mas temos duas componentes de tensão média.
Então eu preciso reunir essas componentes de tensão média em um valor único, para que eu consiga, nesse valor único de tensão média, aplicar o critério de Goodman. Só assim que eu consigo. Então qual é a estratégia? É você encontrar uma tensão média equivalente a essas duas. Isso a gente consegue através do critério de Van Mises. A gente encontra uma tensão média equivalente de Van Mises, tá? Se você tivesse mais de uma componente de tensão alternada, a gente também teria que encontrar a tensão alternada equivalente de Van Mises. Mas no caso aqui só tem uma. Só precisamos fazer para a tensão média. Então, qual o estado de tensões aqui no ponto, né, na extremidade do filete? Vou pegar um ponto aqui na extremidade, o que é que a gente tem? Nós temos um tubo, tá? Esse cubo ele está tracionado pela carga Px, o torque age no sentido oposto, né? Temos algo desse tipo, considerando, obviamente, apenas as tensões média, porque a gente precisa encontrar uma tensão equivalente média de Van Mises. Aqui temos sigma x, né, porque está sendo a tensão está atuando na direção x, e aqui e a tensão de cisalhamento, né, essa aqui é tal Zx, é positiva, igual a 81,49 megapascal. Se eu quiser calcular a tensão equivalente de Van Mises, né, a parcela da tensão média, eu posso usar a equação, aquela equação que a gente já desenvolveu, já mostrou que para um estado plano de tensões, ela é igual a sigma x ao quadrado mais 3 tal xe, tal zx ao quadrado na raiz. Então, substituindo aqui, 1,02 ao quadrado mais 3 vezes 81,49 ao quadrado também na raiz. Isso fornece 141,14 megapascal. É lógico que você poderia ter encontrado as tensões principais e a partir daí encontrado Van Mises pela equação clássica, mas só obter o mesmo resultado. Inclusive também uma outra opção seria resolver pelo círculo de Mohr, mas também obter o mesmo resultado. Só que nós precisamos lembrar o seguinte, que o valor de limite de resistência à fadiga, ele precisa ser corrigido, né? Primeiro, o que é o nosso valor de limite de resistência à fadiga? Nós vamos basear no limite de resistência à tração. O limite de resistência à tração do material foi dado na questão, que é igual a 1000 megapascal. Bom, esse valor é menor que 1400 MPa. Então, o meu limite de resistência à fadiga, né, apóstrofo, ou seja, o nosso primeiro valor antes de ser corrigido é metade do limite de resistência à tração. Então, vale 500 MPa. Então, a gente precisa corrigir esse limite de resistência à fadiga, né, utilizando os fatores, fator de superfície, fator de tamanho, fator de carga, fator de temperatura, fator de confiabilidade, né, e aplicar esses fatores multiplicando e a gente encontra um valor. Aí a informação que nós vamos utilizar é a seguinte: se esse fator que a gente for utilizar independer da carga, ou seja, for o mesmo para todo tipo de carregamento, nós multiplicamos esse fator a essa linha. Se ele for dependendo do tipo da carga, ao invés de a gente multiplicar em essa linha, a gente divide.
na componente correspondente de tensão. Isso vai oferecer o mesmo resultado, mas, ou seja, a gente considera que o fator atua apenas para aquela componente de tensão. Primeiro, fator de condição de superfície, Ka, é igual a 1, porque a gente disse no problema que a superfície tem o mesmo acabamento, ela é polida, né? A superfície é polida igual ao laboratório, então não existe diferença com relação à superfície entre a peça, né, e o corpo de prova de laboratório, então Ka igual a 1. Fator de tamanho. O fator de tamanho, ele existe para flexão e para torção e para axial. Então vamos colocar aqui o valor. Para flexão e torção, o diâmetro do eixo é de 25 milímetros. Então, para diâmetros de 25 milímetros, o fator de tamanho se calcula como sendo 1,24 vezes d elevado a menos 0,107. Para o diâmetro em milímetros, tá? Então, 25, 107. Então, calculando isso aqui, 0,88. Isso para flexão e torção. Para carregamento axial, KB é igual a 1. Kc é o fator de carga. O fator de carga depende do tipo de carga, né? Se for flexão, esse fator a gente utiliza 1. Se for carregamento axial, 0,85. E se for carregamento de torção, nós usamos 0,59. Só que uma observação para o fator de carga é o seguinte: esse termo de 0,59 é aquela relação de 0,577 ou 1 sobre raiz de 3 entre a tensão de cisalhamento e o limite de escoamento do material. Esse valor já está incorporado no cálculo de Van Mises, a gente mostrou isso nas aulas de Van Mises. Então, a gente não precisa considerar esse fator, ele não precisa considerar, uma vez que ele já está automaticamente inserido no critério de Van Mises. E nós estamos utilizando o critério de Van Mises. Se você aplicar, é como se estivesse aplicando 2 vezes, então não precisa. Então, toda vez que você fizer Van Mises, não considera o fator de carga para torção. O fator de temperatura, a questão não menciona, né, a diferença entre a temperatura de operação da peça, do seu projeto, e a temperatura de laboratório. Então, consideramos tudo como ambiente. Vamos utilizar KD igual a 1. E o fator de confiabilidade é um critério do seu projeto. Se eu quiser, por exemplo, utilizar para 99%, né, de confiabilidade, ou seja, a cada 100 peças, uma vai falhar. Então, você olha lá na tabela do Shigley, a tabela 6-5, esse fator de confiabilidade é igual a 0,814. Então, vamos lá. Vamos corrigir esse E com relação, né, o limite de resistência à fadiga com relação à primeira estimativa, que é o apóstrofo, utilizando aqueles fatores que não dependem do tipo de carregamento. O Ka é o mesmo para todo mundo, então a gente multiplica ele aqui. O Kb depende da carga, então não utilizamos ele aqui agora. O Kc depende da carga também, não colocamos aqui agora. O Kd é o mesmo para todo mundo, então colocamos aqui multiplicando. E o Ke também é o mesmo para todo mundo, nós utilizamos aqui multiplicando. Vezes o limite de resistência à fadiga apóstrofo, que é a estimativa inicial. Então, o limite de resistência à fadiga fica 1 vezes 1 vezes 0,814, que é o Ke, vezes o limite de resistência à fadiga C', que a gente estimou aqui, de 500 megapascal. Então, vezes 500
Esse valor dá 407 megapascal do SE. Os outros fatores precisam entrar somente na carga considerada. É importante lembrar o seguinte, que a tensão média ela é uma tensão constante, então não entra esses fatores. São fatores para carregamento variável, a gente só precisa corrigir a tensão alternada. A tensão alternada, a única componente que nós temos foi a componente de flexão que nos retornou 184,38 megapascal. A gente precisa corrigir esse valor. Existe algum valor para flexão, né, que a gente precisa corrigir? Existe aqui. O KB, ele depende da carga, então para flexão a gente precisa usar o 0,88, tá? O KC para flexão é 1, não vai mudar nada porque o valor é 1. Se tivesse tensão alternada axial, a gente teria que usar também o valor de 0,85, mas no nosso caso não tem, então não usa. A tensão alternada é só de flexão. Então a minha tensão alternada que eu vou utilizar, ele é igual ao seguinte: a tensão alternada que eu calculei, que só é a de flexão, dividido, ou melhor, multiplicado por 1 vezes o fator que é exclusivo para flexão, que é 0,88. Se eu tivesse aqui, por exemplo, esse fator é flexão também, então vezes 1 sobre 1, né? Porque podia ser um valor diferente de 1. Então, eu colocaria esse valor aqui. Se, por exemplo, a tensão alternada fosse axial, aí ela não estaria multiplicando 0,88, né? Ele estaria multiplicando 1 sobre 0,85, porque para axial aqui é igual a 1. Então, isso aqui vai nos fornecer o valor da tensão que a gente calculou foi 184,38 e divide por 0,88. Então, esse valor dá 209,52 megapascal. A tensão média a gente já calculou, né? Aquele valor lá calculado, né? Lembrando, tensão média é uma tensão constante. Os fatores para correção é para correção para carregamento alternado, carregamento não constante. Então, nós não precisamos utilizá-la. Finalmente, nós aplicamos o critério de Goodman. Sigma A sobre N. Tensão alternada, nós calculamos 209,52. Observe que a gente usa na fórmula de Goodman os valores já corrigidos, tá? Limite de resistência à fadiga, SE, o valor corrigido está aqui, 407 megapascal. Vamos colocar aqui embaixo. A tensão média, né, de Van Mises, 141,14. Limite de resistência à tração do material foi fornecido 1000, 1 sobre N. Resolvendo essa expressão para N, a gente acha N igual a 1,52. O que é que significa isso? Que ele está protegido com relação a Goodman, né? O material está longe, ela falha acima de 10 a sexto, né? Mais de 10 a sexto ciclos, ou seja, mais de 1 milhão de ciclos, né? Se fosse igual a 1, eu saberia que o material falha exatamente a 1 milhão de ciclos. Se fosse menor que 1, menos que 1 milhão de ciclos, vida finita. Toda vez que der maior que 1 milhão de ciclos, ou seja, de 1 milhão de ciclos e em diante, a gente diz que tem vida infinita. Então, por exemplo, essa bomba, né, esse eixo dessa bomba está projetado para a vida infinita. Em tese, né, com relação à tensão, não se prevê falha independente do número de ciclos, né, do número de rotações do eixo, né? Então, não é previsto. Claro que tudo isso depende das condições. Você pode ter uma condição
de corrosão que acelere o processo e o material falha. Então, nas condições normais, não é previsto falha, o material vai funcionar em tese para sempre sem ocorrer a falha. Então, esse é um exemplo de fadiga, né, de vida infinita, utilizando o critério de Goodman e a relação de tensão com vida, né? Não entramos no mérito da deformação. Valeu, gente, até a próxima.